Mateus 10, verso 1. Todos encontraram? Diz o texto da palavra do Senhor assim: Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de enfermidades. Ora, o nome dos 12 são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro; André, seu irmão; Tiago, filho de Zebedeu; e João, seu irmão; Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano; Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu; Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Ó Senhor, nós te louvamos, ó Pai, nesse dia. Pai, hoje não é, Pai, o dia que nós comemoramos os mortos, mas nós relembramos, Pai, daqueles que se foram, e que hoje o Senhor venha dar consolo, se porventura alguém que está abatido, triste, Senhor Deus, por causa de um ente querido, que o Senhor possa, Senhor Deus, trazer conforto àqueles que sofrem pela saudade, pela dor. Senhor, mas todavia nós aqui estamos nesta noite para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti, para sermos, ó Senhor Deus, instruídos, ó Deus, na Tua palavra. Assim nós oramos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos começar esse tema chamado maturidade, e todos os cultos, sejam de quinta ou domingo do mês de novembro, nós vamos trabalhar esse tema aqui na igreja. Então não falte, convide seus amigos, irmãos, parentes, para estar conosco ouvindo um pouquinho deste tema tão importante. Amém? Maturidade, segundo o dicionário, diz assim: estado das pessoas ou das coisas que atingiram completo desenvolvimento. Ou então, comportamento ou modo particular da vida adulta ou madura. Comportamento ou modo particular da idade adulta ou madura. Esse tema, a gente geralmente fala de maturidade para adolescente. Quem tem filho adolescente aí? Né? E aí a gente fica naquela que parece que quem precisa de maturidade é somente adolescente, porque é uma fase de formação, uma fase de transição, onde ele nem é mais criança e também não é mais adulto, e aí ele fica oscilando. Há adolescentes que no dia das crianças ele quer brinquedo, né? Não, mas eu quero. Mas na hora que é para ele sair, para ele fazer alguma coisa de responsabilidade, ele fala o quê para a mãe? Mas eu já sou grande, mãe. Eu já sou quase um jovem. Eu já sou quase um adulto. E é uma fase de transição, uma fase de oscilação, porque a mente está mudando, os hormônios estão mudando, a cabeça está mudando, a linguagem para o rapaz, a voz começa a mudar, e ora ele fala fino, ora ele fala grosso. A moça está mudando o corpo, ela começa a deixar as bonecas de lado, começa a mudar os programas de televisão, começa a mudar os círculos de amizade, o linguajar, e é uma fase que às vezes demora. Mas o problema é que quando chega mesmo a idade adulta, a imaturidade ainda continua. E, aliás, nós achamos que quando a pessoa fez 18 anos para a nossa sociedade é de maior. E bom se fosse, quando a pessoa atingisse 18 anos, fosse lá e ligasse uma chavinha da maturidade. Fez 18, está tudo resolvido. Não era ótimo? Aí a mãe falava: agora eu estou tranquilo. Agora eu descansei, porque agora amadureceu. Mas entra 18, 19, 20, e às vezes 30, 40, 50, e a maturidade não chegou. E nós pensamos em duas formas de maturidade. Tanto como essa questão de uma vida adulta madura, ou seja, você como pessoa se tornou uma pessoa madura, como também a maturidade espiritual, que é o tema que nós vamos tratar aqui no mês de novembro. Nós vamos falar basicamente
da questão da maturidade em Cristo Jesus. Quando você se converte, quando você batiza, você é um bebê, uma criança que está em processo de formação. Então, segundo Paulo, como ele diz aos coríntios e aos hebreus não, né? Aos coríntios e o autor aos hebreus, que nós estamos tomando leite, porque nós acabamos de nos converter. Mas o tempo vai passando e nós vamos mudando a nossa alimentação. Quem tem criança sabe que a criança até os 6 meses não pode comer nada, somente mamar, principalmente no peito. A partir disso começa frutinha, papazinho, etc. Até quando ele chega a 1 ano, ele já pode estar comendo comida sólida, como comida de todas as pessoas comuns. Lá em Jaciara, uma amiga nossa, que teve o filho, e com 3 meses ela teve uma boa ideia. Eu vou dar para ele caldinho de feijão. Né? Feijão, coisa boa, forte. Esse menino vai ser forte. 3 meses de idade, deu caldinho de feijão para o menino. O que aconteceu, o que vocês acham? Infecção intestinal. Foi para o hospital, ficou muito ruim. E o médico deu ainda, né, uma exortada nela, porque ele não estava preparado. Ele não tinha maturidade física para comer o caldinho de feijão. Então, a partir do momento que ele cresce, ele começa a mudar a sua alimentação. E quando nós pensamos na nossa vida espiritual, é da mesma forma. Você começa lá no caldinho de feijão, você começa lá na papinha, no suquinho, daqui a pouco você começa uma comida mais sólida, e você está crescendo espiritualmente. Mas chega um momento que você chega à idade adulta, e você precisa estar maduro. Porque senão, quando você atingir a sua maioridade espiritual e não a maturidade, ou seja, quando você já tiver muito tempo de crente, você pode muitas vezes estar parecendo alguém que ainda não madurou, alguém que ainda era um adolescente. E quando nós atingirmos a maioridade espiritual, é necessário que nós já estejamos maduros. A pergunta talvez que você me faça, pastor, quantos anos leva para um crente se tornar maduro? Querido, eu não sei, a Bíblia também não diz. Mas algumas ações que a Bíblia nos aponta podem nos falar se nós somos maduros espiritualmente ou nós somos imaturos. Algumas ações que a Bíblia nos aponta diz para nós se nós somos maduros espiritualmente, se nós amadurecemos ou se nós estamos como os coríntios, como os meninos que necessitam ainda de leite. Ou como o autor aos hebreus, olha, vocês já precisavam, pelo tempo que vocês têm de crente, já ser mestre. Você já tem tanto tempo de crente, mas tanto tempo, que você precisa ser mestre, mas ainda nem aluno bom você não é. Então é dentro disso que nós vamos falar aqui no mês de novembro. E pensando hoje, na quinta-feira, o que falar, eu pensei sobre a vida de Judas. Judas Iscariotes, aquele, como diz o texto, a quem o traiu. É fato que os evangelhos foram escritos após os acontecimentos. E na história de Judas tem sempre essa marca. Quando nós não falamos de Judas Iscariotes, os autores fazem questão de referir, não o Iscariotes. Não ele, esse não. Mas quando fala de Judas Iscariotes, a Bíblia fala aquele quem o traiu. É uma marca que Judas recebeu, morreu com ela, e até quando existir Bíblia, nós vamos lembrar de Judas Iscariotes como o traidor. Marca péssima, terrível para o ministério desse homem que foi chamado por Deus. E aí eu fiquei pensando na história de Judas. Nós temos também a história de Pedro. Temos outras histórias de homens que precisaram muito amadurecimento. Mas o contrário dos 12 discípulos, do quais todos eles também eram imaturos. Quando começaram o ministério, não tinha nenhum expert, queridos.
Não tinha ninguém aqui na Bíblia já maduro. Não tinha ninguém aqui no meio dos 12 já tranquilo, sábio, alguém que sabia lidar com a vida. Não tinha. Desse povo, o mais doido era Pedro. Imaturo até, como diz o alagoano, o tutano. Imaturo demais. Mas a diferença dos 11 imaturos para o outro imaturo que foi Judas, é que os 11, no final das contas, eles amadureceram. E Judas, o que aconteceu com Judas? Se enforcou, segundo Mateus, e se precipitou num despenhadeiro, segundo Atos dos Apóstolos. A diferença dos 12 apóstolos é que todos eram imaturos, 11 amadureceram e um se perdeu. A diferença minha e sua, e do irmão que está do seu lado, de toda essa igreja, é que hoje todos nós temos a oportunidade de amadurecer. Mas o grande problema, quem é que quer amadurecer? Porque amadurecer dói. Vamos repetir? Amadurecer dói. Quando você está com um filho que está nessa fase aí da adolescência e acha que sabe tudo da vida, acha que ele tem capacidade suficiente para decidir, para pensar, aí o que o pai fala? Meu filho, eu já passei por isso, eu já sofri, eu estou lhe dizendo justamente para que você não sofra, para que você não entre no caminho que eu trilhei. E aí, o pai fala, muitas vezes entra no ouvido, sai no outro. Ele só vai aprender quando o quê? Quando ele sente. Quando ele sente na pele. E esse é o grande perigo, porque Judas sentiu tanto na pele que ele chegou a se matar. E é isso que eu queria começar nesse mês de novembro. E vamos começar hoje falando sobre a imaturidade de Judas. Vamos repetir? A imaturidade de Judas. Queridos, primeiro, Judas teve a oportunidade de crescer espiritualmente como os outros 11 apóstolos, mas não quis. Judas teve a oportunidade de crescer espiritualmente como os outros 11 apóstolos, mas não quis. Verso 4 do capítulo 10, Judas Iscariotes foi quem traiu. O que me chama a atenção é que Judas foi chamado, irmãos, por Deus, foi chamado por Jesus, foi chamado para ser apóstolo, foi chamado para compor aí o grupo dos 12. Judas caminhou com Jesus os mesmos 3 anos e meio, com os outros 11. Judas, queridos, viu milagres também. Judas viu curas, pregações, ensinos. Judas assistiu o Sermão do Monte. Judas ouviu parábolas. Judas estava lá na multiplicação dos pães e dos peixes, dos cegos. Judas viu mortos serem ressuscitados. Judas viu tudo que os outros discípulos viram, com exceção da transfiguração, que foi para Pedro, Tiago e João. Judas viu coisas grandiosas com Jesus. Esteve em momentos gloriosos e sublimes. Judas teve várias oportunidades, mas não quis crescer. Maturidade é quando percebemos a necessidade de crescer. Que oportunidade esse homem teve? Viver 3 anos e meio entre o teórico e o prático. 3 anos e meio ouvindo teoria e prática diariamente. Direto da fonte, direto do céu, direto com o Filho de Deus. Mas ele não cresce. Pessoas imaturas não recebem, não absorvem, não aprendem, não aplicam para a sua vida. A vida de Judas, querido, nos ensina muito. Porque Judas teve oportunidades singulares, mas ele não aproveitou aquilo que estavam sendo ensinado para ele. E eu e você estamos na mesma situação que Judas, aprendendo de Jesus,
Uns há 1 ano, uns há 5, uns há 10, uns há 15, uns há 20, 40. Muitos anos de crente. Tempo servindo na igreja, seja presbiteriana renovada, outra denominação, outra igreja. E a pergunta que nós fazemos nessa noite: há quanto tempo Deus está te ensinando? Ah, pastor, desde que eu me batizei. A pergunta agora: você aprendeu? Aprendeu? Absorveu? Se tua vida não mudou, é porque você não aprendeu coisa nenhuma. Ou talvez aprendeu em partes. Ou você selecionou o que quis aprender nesse período. Não, isso aqui é bom. Isso aqui eu vou absorver. Ah, isso aqui não. Isso aqui... Judas teve a oportunidade de crescer espiritualmente, querido, mas ele não quis. O Senhor Jesus dá a oportunidade para mim e para você, para crescer espiritualmente, mas nós não queremos. Judas se torna um homem imaturo. Vive com Jesus, mas não aprendeu nada de Jesus. Nós precisamos tomar o cuidado de chegar no final da nossa morte e passar para outra vida sem saber nada. Ou nem chegar lá, né? A imaturidade de Judas. Segundo, Judas, o imaturo, é um clássico exemplo de falsa piedade. Judas, o imaturo, é um clássico exemplo de falsa piedade. Agora você vai abrir comigo em João, capítulo 12. Investigando a vida de Judas. João 12. Verso 4 ao 6. Vamos pegar do verso primeiro para você entender o contexto. João 12. João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, e aquele a quem ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Encheu toda a casa com perfume. Verso 4. Mas Judas Iscariotes, um dos discípulos que estava para traí-lo, disse: por que não vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Verso 6. Olha o que João diz. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Vou repetir. Judas, o imaturo, é um clássico exemplo de falsa piedade. Nesse episódio de Betânia, Judas faz algo típico de gente imatura. Judas condena, Judas critica a atitude de adoração de Maria. Maria compra aqui um perfume caro, de 300 denários, dinheiro para a época. Ela vai unge os pés de Jesus, o perfume exala em toda a casa. E nesse momento que ela está ali chorando, repetindo lá a mulher, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E quando ela está ali naquela cena, Judas demonstra a sua falsa piedade. Judas olha para aquela situação e o olhar dele é de condenação. Que desperdício, gente. O que essa mulher está fazendo? Pegando 300 reais, vamos pôr 300 reais, jogando fora. Como tem um monte de gente precisando de dinheiro, um monte de pobre, dava para comprar 3 cestas básicas. Como é que Jesus aceita um negócio desse? Aí João diz, isto ele disse, não é porque ele tinha cuidado e amor aos pobres, mas é porque ele era ladrão. Caramba, João, por que você está falando isso do cara? Porque era isso.
Esse era o perfil de Judas. Judas olha a cena e condena. Diz que deveria pensar nos pobres. Judas está preocupado com o pobre, vamos fazer ação social. Ele parece um santo, ele parece um exemplo, um servo, mas ele é um falso. O texto diz no verso 6 que ele era ladrão. Judas era ladrão e estava de olho no dinheiro. Ele estava com a bolsa onde andava a arrecadação dos discípulos. E ele deve ter pensado, nossa, trezentão, rapaz, olha, o que eu vou fazer com trezentão? A falsa piedade, queridos, tem aparência de santo, mas ela é hipócrita. É aquela sensação de que a pessoa quer fazer tudo bem, tudo certo, tudo correto, tudo santo, mas isso é somente uma capa. Pessoas imaturas como Judas apontam e demonstram uma falsa piedade. É aquela que se importa mais com o exterior do que com o interior. Judas não viu a mulher adorando, ele não viu a mulher chorando, ele não viu a mulher, o sentimento que havia na vida daquela mulher. Tanto é que Jesus vai corrigir e vai falar, deixa ela, gente. Deixa. Que ela guarde isso para o dia que me embalsamarem. Em outras versões diz assim, ela está adiantando, preparando o meu corpo para ser entregue. Aí Jesus diz, olha, os pobres, vocês vão ter sempre convosco, mas a mim nem sempre tens. A falsa piedade, ela está em busca de algo correto, algo santo, algo justo. Ela sempre vem com cara de santidade, mas é falsa. É aquele ar que você fala, nossa, mas olha, aquela pessoa, ó, aquele é santo, aquele é correto, aquele, olha, é 10. Mas aí por baixo do pano, meu querido, só Deus sabe. Eu tenho muita dificuldade, desde quando me converti, a vida tem ensinado, e o pastoreio também. Eu tenho dificuldade com pessoas super espirituais. Chegou super espiritual, eu já faço assim, ó. Porque a psicologia nos diz, a Sueli não está aqui para confirmar, mas nós temos mecanismos de defesa. E um dos mecanismos de defesa que eu tenho é a projeção, o recalque. E um deles é, se eu escondo um pecado, para eu esconder esse pecado, eu preciso parecer como? Santo, preciso ser o oposto. E por onde nós passamos até hoje, pessoas que chegavam com muita santidade, que estava vendo, só ela viu o céu e estava todo mundo vendo o inferno, eu já falei, rapaz, isso aí é perigo, hein? Falsa piedade, aparência de santidade, aparência de Deus, mas carregada de falsidade e de hipocrisia. Judas está ali, não, vamos cuidar dos pobres, vamos fazer obra social, gente, que estão gastando dinheiro, como se alguém olhasse para Judas e falar, realmente, ele tem razão, essa mulher está aí desperdiçando dinheiro. Aí vem João e fala, ele fez isso, não é porque ele era santo, não, porque ele era ladrãozinho, estava de olho no dinheiro. Quis nem saber de adoração, coisa nenhuma. Ele queria ela montar no dinheiro dessa mulher. A falsa piedade tem cara de Deus, mas ela é do diabo. Eu já contei essa história algumas vezes, quando nós estávamos em Nova Olímpia. Tinha uma família que era da igreja, mas o moço não, ele estava desviado. E aí ele reconciliou, começou a ir na nossa igreja, lá em Nova Olímpia. E logo abriu uma outra igreja na cidade. Mas daquela linguagem pentecostal, daquela que a tampa da chaleira voa, segundo eles, né? Aí o rapaz foi lá nessa igreja, e aí chegou lá e disse que ele estava recebendo anestesia. Ele voltou para me contar lá em casa, pastor, preciso conversar com o senhor. Opa, vai lá em casa. Ele falou assim, pastor, olha, queria te contar um negócio, mas o senhor não fica triste comigo não, falou para mim. Eu falei, não, pode falar. Pastor, olha, eu gosto muito da nossa igreja, minha mãe e meu pai estão aqui, a igreja que é legal, mas
na nossa igreja aqui é mais palavra, né? Falou para mim. E aí fez assim, mais palavra, né? Aí eu falei comigo mesmo, glória a Deus, igreja da palavra. Ele falou, porque eu sou pentecostal, ele falou. O pastor fulano disse para mim que eu sou pentecostal. Eu disse para ele, não, mas eu sou também. Vocês não parecem, mas eu sou. Eu tenho dons também. Aí ele não concordou, que pentecostal para ele era o pessoal da anestesia. E eu não estava entendendo ainda o que era isso. Aí ele falou, pastor, o senhor não sabe. Teve uma missionária, não sei o que das quantas, chamou o povo na frente e Deus estava dando anestesia no pessoal. E aí, pastor, eu fui lá, a anestesia me pegou, caí no chão. Falei, é mesmo, rapaz? Foi, pastor, olha, um negócio do outro mundo. Que poder, pastor, o senhor tem que ir lá, falou para mim. Aí eu fiquei até meio assim, eu falei, rapaz, até eu estou precisando dessa anestesia, né? E tudo bem. E ele continuou indo lá, recebendo anestesia, e sempre ele me contava o que estava acontecendo. E ele era tão ingênuo que um dia ele falou assim, pastor, um dia desse eu fui lá, e aí aconteceu um negócio que eu fiquei meio assim. Eu falei, o que foi? Aí me chamaram na frente e me empurraram tanto que eu não caí. E estava todo mundo caindo, pastor. E eu fiquei sem graça porque estava dando anestesia. E aí eu fiquei sem graça, eu peguei e caí para não ficar sem graça. Aí eu falei, então a anestesia não funcionou nesse dia. Mas enfim, resumindo esse movimento, essa espiritualidade toda que ele estava vivendo, essa anestesia toda que estava recebendo, o pastor era meio esquisito, sabe? Falava meio mole, meio esquisito. Quando não é nada, meu querido, nós descobrimos, foi outra coisa. Não sei nem se eu falo, porque não sei nem se eu arrumo palavra, né, para falar. Mas o pastor estava querendo namorar o rapaz, sabe? Ou namoraram, parece que namoraram, e o pastor era casado. E aí eu entendi que a anestesia era essa, né? Se é que vocês me entendem. O que eu quero dizer com isso? Que a aparência, gente, era de poder de Deus. A aparência era de santidade. A aparência era de anjo, era de céu, mas por baixo disso o pecado estava latente. E nós precisamos tomar cuidado de não nos tornarmos hipócritas, fazendo uma pseudo-santidade, quando na verdade a gente vive no pecado. Então, olha, essa aparência, quando é santo demais, grave isso para você, para a sua vida. Tome cuidado com gente santa demais. Lá no seminário tinha um pastor, formou com a gente, e ele era daquele, mas tão radical, tão santo, que tudo para ele era pecado. O irmão falou assim, rapaz, Davi era mulherengo demais, né, rapaz? Falou para ele, ô varão, o que é isso, varão? Misericórdia, varão, estou falando dos personagens, tudo era pecado, tudo pecado. Aquele cara dá até agonia se está perto, né? Agonia, porque é pecado demais. E aí um dia os meninos estão andando lá em Cianorte, aí passam na frente da casa do santo. O santo estava assistindo Malhação, à tarde, né? Aí os guris chegou mais cedo na sala, escreveu o nome dele, pastor fulano, assiste Malhação, bem grande. A turma inteira entrou na sala, pastor assiste Malhação. Aí ele foi tentar se pronunciar. Ele falou, não, gente, sabe o que é? É que eu preciso combater. E aí, para eu saber o que passa lá, então eu tenho que assistir. Típico exemplo de falsa piedade. É mais ou menos aquela história. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Pessoas imaturas tendem a ter uma chamada falsa piedade. Uma aparência de espiritualidade que de fato não existe. Toda falsa piedade tem cara de Deus, mas ela é diabólica. Os fariseus eram assim. Os fariseus eram homens que demonstravam a santidade extrema, mas estavam lá debaixo do pecado. Então tome cuidado, querido. Nós precisamos honrar a Deus, sincero, porque o Salmo 139 diz que Ele nos conhece. Davi é o cara que consegue olhar para Deus e falar, Senhor, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau. Você pode enganar a sua esposa. Você pode enganar seu esposo, seu patrão.
Você pode enganar o pastor, os presbíteros, você pode enganar todo mundo, querido. Menos Deus olha para o falso piedoso e faz, ó, não é possível. Terceiro, a exemplo de Judas, imaturos trocam Jesus por qualquer coisa. A exemplo de Judas, imaturos trocam Jesus por qualquer coisa. Vamos voltar em Mateus agora. Mateus, capítulo de número 26. Mateus 26, verso 14. Diz assim: depois que Jesus é ungido lá em Betânia, lá em João que nós lemos. Depois daquele momento lá do perfume. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais dos sacerdotes, propôs: que me quereis dar? Olha, apóstolo de Jesus, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. Entregarei Jesus. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, buscava ele uma ocasião para o entregar. Jesus, o homem de Deus aqui, Judas, que estava aqui criticando a atitude da mulher, que disse que não era certo, sai dali e vai atrás dos sacerdotes, porque ele sabe que os sacerdotes querem pegar Jesus. E ele chega em Jesus ou nos sacerdotes e pergunta: o que vocês vão me dar aí? Olha, nós vamos te dar 30 moedas de prata. E aí diz o texto: desse momento em diante, buscava ele, quem? Judas, boa ocasião para o entregar. E eu pesquisando, quanto valeu essas 30 moedas. E aí alguns autores divergem acerca desse valor. Uns falam que talvez essa moeda poderia ser uma dracma. Se é uma dracma, talvez seria 30 dias de serviço. Bem possível, o autor que a gente mais confia, ele diz que se fosse hoje, talvez seria $20, em torno de 60 e poucos reais. No texto em Mateus vai dizer depois que com o dinheiro dessas moedas, eles compraram um campo. Então outros autores acreditam que possa ter sido um pouco mais. Mas enfim, não foi 30 moedas de ouro. Se falasse assim, vendeu Jesus por um talento de ouro ou de prata, seria 35 quilos. Aí sim era muito dinheiro. Mas vendeu por 30 moedas. Judas trai, nega por nada. A alma de Jesus nunca esteve em Judas. Judas estava com Jesus, mas Jesus nunca esteve em seu coração. Judas andou 3 anos e meio com Jesus, mas Jesus nunca entrou no coração dele. Quando Jesus não entra no nosso coração, nós trocamos Jesus por qualquer coisa, das mais insignificantes possíveis. Nós falamos que queremos nos entregar, nós queremos que vamos nos doar e tal, mas qualquer coisinha nós vendemos Jesus. Pessoas imaturas não aguentam pressão. Pessoas imaturas trocam Jesus por qualquer coisa, por um copo de pinga, por um rabo de saia, pela internet, por pornografia, pela mentira, pela fofoca. Nós estamos trocando Jesus porque nós somos imaturos. E o texto diz que quem foi atrás da proposta foi Judas. É ele que foi atrás de saber quanto ele ia ganhar para atrair Jesus. Pessoas imaturas são instáveis, em qualquer momento eles pulam do barco. Judas estava com Jesus, mas Jesus nunca esteve com ele. Você pode nascer na igreja, crescer na igreja, ser batizado na igreja, casar na igreja, ter seus filhos e netos na igreja, e ainda assim, no final das contas, ir para o inferno. Se Jesus não está na sua vida, querido, nós estamos, na sua e na minha vida, nós estamos perdendo tempo. E o pior dessa história é como é que Judas traz Jesus. Lucas 22, 48, nos diz que Judas leva ao local onde Jesus está. E Judas diz aos sacerdotes: olha, aquele que eu beijar é esse, pegai ele. Quando eles chegam, Jesus está no Getsemane orando.
Judas chega nele, Jesus já está preparado. Quando Judas chega, ele chega no rosto de Jesus, dá um beijo nele e diz: eu te saúdo, mestre. Rabi, eu te saúdo, Rabi. Eu te saúdo, mestre, e dá um beijo. Troca Jesus por míseras moedas de prata. A exemplo de Judas, imaturos trocam Jesus por qualquer coisa. É por isso que o imaturo, uma hora ele está firme, outra hora ele sai. Uma hora ele está crente, outra hora ele sai. Eu tenho um amigo em Jaciara que, eu não sei qual palavra usar, mas hora você vê ele está de terno na internet. Oh, glória a Deus e não sei o que, hora você vê ele está com um copo de cerveja. Isso chama-se imaturidade, porque não tem constância. Uma hora está muito crente, muito santo, está vendo o anjo, outra hora está lá abraçado com o capeta. Imaturos vivem altos e baixos. Sabe o que mais doeu, queridos, lendo esse texto? O texto diz em Lucas e João, quando Judas está chegando, eles estavam orando. Pedro, Tiago e João, lá no Getsêmani, um lugar que Jesus soa gotas de sangue. E o texto diz que Judas vai no lugar lá levar os sacerdotes, porque sabia onde era o lugar que eles oravam. Porque nesse lugar que eles oravam, era o lugar que Judas orava. Era o lugar que Judas estava junto com Jesus, buscando, intercedendo, e no mesmo lugar que ele viu Jesus, ele entrega, ele trai por nada. Um homem que estava lá no Getsêmani com Jesus, vai no mesmo Getsêmani agora para entregar Jesus. Nós precisamos amadurecer, queridos, porque senão nós vamos ficar sempre inconstantes. Né? É mais ou menos aquela história do vivo morto. Quem já brincou aí? Agora estou vivo, morto, vivo, morto, vivo. Não serve, querido. Com Cristo você tem que estar vivo, Ele já te ressuscitou. A gente tem que parar de ficar caindo. Não troque Jesus por qualquer coisa. Quarto, a exemplo de Jesus, imaturos nunca reconhecem o que são. A exemplo de Jesus, imaturos nunca reconhecem quem são. Aí Mateus 26 de novo, agora vamos lá no verso 24. Mateus 26, 24. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele... Será que está certo? Isso. Certo, 26, 24. Mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que não fora nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Mas esse caso aqui é mais explicado lá em João. Mais legal essa história. Jesus, eles estão na última ceia. E na última ceia, Jesus aponta o traidor. Jesus está na última ceia, Jesus vai morrer. Estão os 12 sentados. E Jesus traz uma notícia desagradável. No meio de vocês há um traidor. Aí diz lá em João, no capítulo 13, no verso 20 para frente, diz lá em João, que eles todos se olham. Eles estavam sentados, o texto diz que em roda, um olhando para o outro. Aí um olha para o outro. Mais ou menos. Vixe, quem será, hein? Aí ficou aquele clima. Meu Deus, os outros pensam: nossa, mas tem traidor no meio da gente? É possível ter traidor junto com Jesus? É possível ter traidor andando com Jesus? É possível ser traidor depois de tudo que Jesus fez? É possível ser traidor vendo o milagre de Jesus? Eles pensaram, imagino eu. Aí nós temos quem? O homem mais afoito aí dos discípulos? Pedro. Aí do lado de Jesus está sentado aquele a quem Jesus amava. Quem que era o discípulo? João. Diz que João está encostado no peito de Jesus.
João está aqui, eu imagino abraçado. Aí Pedro faz um sinal para ele. Aponta para Pedro e faz assim, né? Aí João pergunta no ouvido de Jesus: quem é, Senhor? Aí ele diz para João: João, eu vou pegar um pedaço de pão, um bocado e vou molhar. Para quem eu entregar, esse é o traidor. Então tá. Aí eu acho que ele deve dar sinal para Pedro. Jesus pega o bocado, molha, entrega para Judas. Diz que quando Judas come daquilo, diz que Satanás entra na vida de Judas. E é tão curioso esse texto, que quando Jesus diz assim: olha, no meio de vocês há um traidor. Aí Judas pergunta: eu, Senhor? Será que sou eu? Aí Jesus diz o que para ele? Aí Judas, sei que está falando, mas por que você está se condenando? Ele é tão imaturo que ele nem reconhece que é ele. Judas teve oportunidade para se arrepender. Falou: Senhor, foi eu mesmo. Eu sou o traidor. Mas ele pergunta, eu imagino: acaso sou eu, Senhor? O senhor está se referindo? Aí, Judas, por que você está achando que é você? Tem 12. Mas a consciência já estava pesando ele. Judas se condena. Imaturos nunca olham para si, somente para os outros. Fulano, olha, será que não existe isso na sua vida, que você precisa melhorar isso? Aí a pessoa fala o quê? Eu não. E a melhor defesa é o que? O ataque. Isso os casais sabem de cor, né? A esposa falou alguma coisa para o esposo. O que o esposo fala? E você aqui? Aí começa o toma lá da cá, né? Bate e rebate. Aí você joga, aí outro joga. Aí vai engrossando, né? É o ping-pong. Se um dos dois não tiver, né, capacidade cristã de falar, vamos parar por aqui, o ping-pong vai aumentando. A gente precisa amadurecer de tal forma que quando Deus falar conosco, nós precisamos olhar para o nosso coração, falar como Davi, como o filho pródigo: pequei contra o céu e perante ti, eu já não sou digno nem de ser chamado de filho. Aí nós estamos no erro, nós estamos no pecado, mas nós não conseguimos reconhecer que pecamos. Eu não, isso aí é o Batista. Batista faz essas coisas. Isso aí é o diácono Geraldo, rapaz. Eu não. Isso aí é o pastor que é assim mesmo. É escritinha a cara dele. É bem a cara do pastor esse tipo de coisa. Agora eu não. Imaturo nunca está errado. Ele sempre aponta o dedo, mas nunca aponta o dedo para si. Eu já disse de Isaías capítulo 6. Alguns autores acreditam que Isaías capítulo 6 possa ou estar no lugar errado, ou Isaías possa ter se convertido só no capítulo 6. Porque do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías está condenando todo mundo. Leia lá. Ai de nação não sei quem, ai de não sei quem, ai de não sei quem. E geralmente o ai era com o dedo em riste. Aí no capítulo 6 Deus pega ele. O dia que Isaías teve um encontro real com Deus, aí ele consegue olhar para quem? Aí o ai faz assim agora. Ele olha para si mesmo e ele dá uma frase famosa: ai de mim que vou perecendo. Ai de mim, eu estou perdido. Ai de mim, eu vou morrer, porque olha, minha boca é podre. Sou um homem de lábios impuros. Eu só falo o que não deve, só falo o que não presta. E o pior, eu estou no meio de uma galera assim, está todo mundo perdido agora. Mas aí o Senhor tem misericórdia. Isaías pega uma brasa, ele tem essa visão, pega um alicate, o anjo vem, queima a boca dele e diz para ele: a tua iniquidade foi purificada. Quem não conhece Jesus de fato, querido, quem não teve um encontro real com Jesus,
conhece ele só de ouvir falar, como fez Jó. Quem nunca teve um encontro com Jesus de fato, não tem capacidade de olhar para si. Pessoas maduras conseguem parar e abrir o coração e falar: Senhor, fiscaliza aí. Passa a régua, Senhor. Faz uma faxina. Passa a lava-jato espiritual aí no meu coração. Vê que está errado. Agora imaturo fala: eu não. Isso é coisa do Leandro. Leandro que bem o tipo dele. Eu não. Eu de jeito nenhum. Judas fala: eu, Senhor, que é isso? E o verso 15 diz que ele já estava lá, verso 16, já estava planejando uma ocasião para entregar ao Senhor. Reconheça quem você é, querido. Eu fico pensando, tem horas, vou contar um pouco das minhas crises para você como pastor. Tem hora que eu falo assim: Senhor, eu acho que o Senhor se enganou, Senhor. Eu não sou esse cara que o Senhor espera, Senhor. Eu queria ser diferente, Senhor. Olha, eu estou em tanta falha, eu tenho tanta dificuldade. E o Senhor está me querendo por quê? Arruma outro. Bota outro no meu lugar, Senhor. Porque eu sei que eu sou falho. Eu não consigo ser como eu deveria ser. Embora eu lute pra caramba com isso. E aí vem Jesus e fala: não, é misericórdia, você mesmo. E quando eu descubro essa misericórdia, é aí que fica pior. Porque o padrão é muito alto. O padrão é muito excelente, é muito sério. Então eu não consigo estar na presença de Deus enganando a mim mesmo. Eu não consigo estar na presença de Deus sendo um hipócrita, um mentiroso. Nós não podemos estar na presença de Deus negando quem nós somos. A primeira característica de que nós amadurecemos ou estamos amadurecendo é quando nós olhamos para nós mesmos e conseguimos enxergar primeiro os nossos erros e defeitos. Pessoas imaturas nunca olham para si, somente para os outros. Para finalizar, vai dar 9 horas. O perigo da imaturidade é que o reconhecimento da mesma pode vir tarde demais. O perigo da imaturidade é que o reconhecimento da mesma pode vir tarde demais. Agora, pega aí comigo Mateus 27, verso 3 ao 5. Mateus 27. Então Judas, o que o texto diz? A marquinha de Judas. O que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de arrependimento, remorso, depende da versão, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo... Gente, olha o que Judas diz no verso 4. Pequei. Traindo sangue o quê? Inocente. Eles responderam: que nos importa? Isso é contigo, em outras palavras. Não estou nem. Problema seu agora. Quem traiu foi você. Verso 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Vamos continuar lendo? Os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre da oferta. Eu já queria levar o dinheiro lá para a igreja. Porque o preço é de quê? De sangue. E tendo deliberado, e aí, o que a gente faz agora com esse dinheiro? Compraram com elas o campo do oleiro para o cemitério de estrangeiros ou de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até hoje, o dia, campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito pelo intermédio do profeta Jeremias. Olha Mateus trazendo aí o evangelho aos judeus. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Judas se arrepende.
Final das contas, os 45 segundo tempo, ele fala, pequei, gente. O que eu fiz? Sangue inocente. Mas agora já era? Agora já era? Tarde. Reconheceu o erro, traiu o sangue inocente. Judas, quer dizer, sai para se enforcar. Não há mais tempo para Judas. Mas ainda, querido, há tempo para todos nós. Os sacerdotes falaram que ele saiu, não souberam o paradeiro. Mas aí Lucas nos conta o que aconteceu com Judas. Pega aí Atos capítulo 1. Pedro narrando, Lucas escrevendo. E nos é contado o que aconteceu com Judas. Atos capítulo 1, verso 16. Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus. Porque era contado entre nós, olha quem era esse cara, e teve parte nesse ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, campo de sangue, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua, a de Judas, esse campo era chamado Aceldama, isto é, campo de sangue. Judas não teve mais tempo. A diferença, querido, de Judas e nós, é que nós ainda temos tempo de nos arrepender. A gente fala, nossa, Judas traiu Jesus. O que esse homem fez? Que covarde! Talvez você traia Jesus todos os dias e nem se deu conta disso. Talvez todos os dias, mensalmente, você trai Jesus também e não percebeu ainda isso. Mas hoje, querido, eu estou aqui não para te condenar, nem para me condenar. Eu estou aqui para dizer para você que existe um caminho a se seguir. O caminho chama-se crescimento espiritual. Se nós crescermos espiritualmente, haverá tempo de sobra para nós. E o dia se chama hoje. O tempo é hoje. Você sabe como você tem vivido. Como maduro ou como imaturo. Como menino na fé ou como um maduro na fé. E nessa noite nós temos a oportunidade de começar a ajustar nossa vida. Nós temos aí pelo menos 10 pregações falando sobre isso para que a palavra do Senhor venha lavar a nossa vida. Jesus disse em João 17, vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho falado. O que lava a nossa alma, o nosso coração, os nossos pecados é a palavra do Senhor. E lembre-se, queridos, eu não vim aqui para acusar a vida de ninguém, mas se a palavra de Deus está falando com você, deixe ser tratado, deixe ser transformado e se torne maduro e deixe de ser um menino na fé. As pessoas vão errando, vão falhando, vão pecando, vão errando, vai indo, não aprendem, não cresce, até que não há mais tempo. Nós temos tempo para mudar a nossa vida, a nossa história. E há tempo para nós crescermos espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos colocar em pé.